Fantasia e Utopia, Literatura e Transformação do Mundo. O debate marca o lançamento no Brasil do livro A Cidade é a Cidade, do China Miéville, um romance premiadíssimo, né, que recebeu o prêmio Hugo, que é o mais importante do mundo em ficção científica, do China Miéville, que é um autor que estamos agora lançando pela Boitempo toda a obra aqui no Brasil. O livro tem tradução do Fábio Fernandes, que além de tradutor e responsável por inúmeras obras e clássicos da ficção científica, é também escritor de ficção científica, pesquisador, muito letrado no tema. O livro tem também a orelha escrita pelo Ronaldo Bersani, escritor também, com obras de ficção científica em sua carreira. E debateremos também com a Sinara Menezes aqui, a socialista morena, jornalista. Acredito que tenha sido convidada pela parte trotskista do autor, tá? Isso vai até entrar um pouco na apresentação do China, que o Fábio vai trazer aqui, essa peculiaridade de quem é China Miéville. Lembrando também que o lançamento de hoje, além do romance do China, é também da revista Margem Esquerda, número 23, publicação da editora Boitempo, que está com um artigo importantíssimo do China, chamado Marxismo e Fantasia, que é um artigo que foi publicado originalmente na Historical Materialism, né, ele já tem uns anos, é em produção para um dossiê com esse tema, mas que traz uma série de questões sobre o tema da ficção científica e os aprendizados que a esquerda pode ter, enfim, que sintetizam bastante um posicionamento que o China traz, não só enquanto militante político, como militante estético, né, artístico, e, enfim, creio eu que são temas que estão presentes em todos os livros dele de ficção. Então, para começar, vou passar a palavra para o Fábio Fernandes. Obrigado, Kim. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E principalmente falando de um autor que me é muito caro. Acho que estava falando agora há pouco aqui com o Bressani que tem a mesma simpatia pelo China que eu tenho. E volta e meia tem essas coisas essas pesquisas que atualmente são muito feitas no Facebook, né, geralmente entre os colegas, tipo, diga 10 autores ou 10 livros que mudaram a sua vida e tal. Essa lista sempre muda, né? Isso é mais uma brincadeira que a gente faz entre nós para, talvez até interessante, para dar uma sacudida na memória, para a gente, né, tirar as teias de aranha normal e lembrar de um livro interessante que realmente tenha sido importante para a gente. Mas também tem aquelas coisas que eu costumo chamar de novos clássicos, né, livros mais recentes, de 10, 20 anos atrás, que já surgiram há pouco tempo e já estão mudando a história da literatura de uma maneira ou de outra. E os livros do China têm tido esse impacto em mim. O The City in the City teve um impacto grande, e o próximo livro da lista de traduzidos aí pela Boitempo é o Perdido Street Station, que foi também um dos livros que realmente sacudiram a história da literatura fantástica. Foi um livro que causou um impacto semelhante em mim. E aí, para explicar por que, eu vou falar só umas palavrinhas sobre o China. Num mundo de histórias fantásticas anglo-americanas, preciso dizer, porque se a gente for para fantasia de modo geral, do leste europeu, por exemplo, você vai encontrar muita coisa interessante que não... Já foi muito publicada no Brasil antigamente, a Cultrix publicava muita coisa interessante, mas quando surge a chamada ficção científica, propriamente dita, você tem autores muito interessantes, muito bons, mas que vão entrar numa questão muito mais ligada ao cientificismo, com tudo que ele tem de interessante, até da questão também, no tempo de Guerra Fria, de falar, de escrever cautionary tales, né, de apontar coisas muito mais ligadas a falar contra a bomba, por exemplo, do que a defendê-la. Mas mesmo assim é uma literatura que acaba caindo bem no rótulo de escapista, né? Você tem as histórias do Arthur C. Clarke, do Isaac Asimov, do Robert Heinlein, que foram grandes escritores no seu tempo, à sua maneira, e que quase todo mundo que nos Estados Unidos e no Brasil, sou independente, acho que também
pelo pouco que eu conheço dos meus contatos com o pessoal que escreve lá fora, em vários países da África e da Ásia, se dá o mesmo, além de você ler alguns autores da região, você pega esses autores clássicos dos Estados Unidos, alguns da Inglaterra, como mais antigos até que o Ballard, você pegar Olaf Stapleton, por exemplo, que é um cara bem classicão da época do Asimov e tal, mas que são pessoas que têm outro tipo de utopia, que é uma utopia inteiramente tecnológica, uma coisa bem tirada do H.G. Wells, por exemplo. Né? E, embora o Wells fosse um socialista, né? Mas um socialismo de uma outra maneira que a gente não consegue mais hoje. Né? Socialista fabiano. Cristão, pois é. Que é uma coisa meio contraditória e que acaba sendo muito mais paralela, evidentemente, né? Tem muitos paralelos com o fascismo, no fim das contas, né? No sentido de tentar impor uma utopia tecnológica que acaba sendo beirando o autoritarismo de várias maneiras, né? E você tem esse futuro antisséptico que a ficção científica desses autores procurava trazer. E desde os anos 60, o China vai discutir isso nesse texto, inclusive, Marxismo e Fantasia, você já tem vários autores que começam a rediscutir a relação, né? Fazer um bom DR aí da ficção científica e da fantasia e ver que você não precisa fazer isso, né? Você também vai ter uma ficção científica pós-colonialista, que vai discutir toda essa questão do... não dá mais para se botar a ficção científica como sendo o explorador, homem branco, hétero, indo lá sempre para as estrelas e fincar a bandeira dos Estados Unidos. Cis, pois é. Então agora você tem toda uma gama enorme, né, de cores, de raças, de sexualidades, dentro desse tecido da ficção científica e da fantasia mundiais. E um dos autores que melhor soube trabalhar com isso, já há uns 15 anos, foi o China mesmo. Então, nos livros do China, ele tem uma sensibilidade muito aguçada para isso. Então, ele consegue fazer uma escrita de esquerda, uma escrita marxista, que não seja uma escrita necessariamente vamos dizer, partizã, né? Não é uma escrita que chega para você engajada, né? No sentido, eu até acho que ela tem um pouco de engajamento, sim, não necessariamente no Cidade, mas no Perdido Street Station, por exemplo, há uma situação de greve, por exemplo, com a qual a prefeitura da cidade tem que lidar, e aí há um certo panfletarismo, mas eu acho que é totalmente encaixado na história, que está tudo bem. O Rei Rato também, então, quer dizer, tem vários livros em que acontecem esse tipo de situações e, para dar uma ideia rápida para vocês, Robert Heinlein também tem uma história clássica chamada As Estradas Devem Rolar, que é aquela velha história de você fazer aquelas tipo Jetsons, né, aquelas esteiras rolantes para você andar, em que os funcionários, os operários fazem greve. Só que a resposta do Heinlein, qual o autor se identifica, é porrada neles. Porrada neles porque o progresso tem que seguir e, desculpe a palavra, que se fodam os trabalhadores que estão fazendo greve, porque uma greve não deve acontecer. E o China é o contrário, né? Então vamos discutir as questões dos trabalhadores. Então, desde os anos 60 isso já vinha se delineando muito com vários autores, enquanto faz depois, mas o China é o cara que vai realmente botar a pedra fundamental aí no meio desse caminho de uma ficção que era muito utópica no mau sentido, né? Quer dizer, utópica para quem, cara pálida, né? E ele vai jogar essa utopia mais, vamos dizer, mais socialista, mais comunista, utopia que é para todos, né? Nas histórias dele. Mas não é uma utopia também, né, bonitinha, com borboletinhas, é uma utopia onde tem sangue e porrada também. Mas fica bem claro do lado de quem ele está, e os mecanismos do poder são bem, né, são colocados do lado de fora para todo mundo ver, né? E o que mexeu mais comigo foi isso, foi essa capacidade interessantíssima que o China tem, e que abriu as portas para outros escritores posteriormente poderem escrever mais e melhor sobre isso. Melhor não digo, mas escrever mais, sim, tem tido uma onda muito grande de autores sobre isso. Essa capacidade que ele tem de explicitar
essa situação do real, e eu boto até real entre aspas, porque ele vai falar também sobre isso no artigo que está na margem esquerda, que é para nos colocar como a vida é dura também no território da fantasia. O território da fantasia não é um território assim, de unicórnios e de fadinhas felizes. Tem umas fadinhas, entre aspas, no Perdido e tudo mais, mas todo mundo é filho da puta, entendeu? Todo mundo tá. Tem o consumo ali, tem a exploração do homem pelo homem, do alienígena pelo homem, do homem pelo alienígena, são muito interessantes, entendeu? A boa e velha, né, reflexão, reflexo do nosso mundo, nesse mundo alternativo criado por ele, né, mas de uma maneira, uma visão tipicamente da esquerda, e uma visão bem aberta. Que eu acho que que proporcionou um frescor que a literatura fantástica no americano estava precisando muito tempo, acho. E foi o que me atraiu realmente, que eu acho que ainda tem muito fôlego pela frente. A história do capitalismo, né? Que é interessante de a gente colocar em xeque, no caso da ficção científica. Eu achei, inclusive, o tema dessa mesa assim, muito bom. Assim. Quando eu li, eu falei, putz, por que eu não pensei nisso antes? Porque daria um ótimo artigo, né? Então, provavelmente eu não vou conseguir escrever, então eu vou soltar algumas loratas sobre o assunto. Mas é justamente isso, né? A ficção científica, ela, como subgênero, né? Como gênero, porque ela também tem subgêneros dentro da ficção científica, ela talvez seja dos gêneros literários o que mais expressa um inconformismo em relação à realidade, né? Então, desde o seu surgimento no século XVIII, mas vamos chutar o século XVIII, vai, século XIX, o que é a ficção científica? Ela imagina outros mundos possíveis, né? E as melhores intenções para esses mundos. O problema é que, às vezes, as melhores intenções acabam dando nos piores mundos, né? Como a gente tem aí nas distopias, né? Talvez a ficção científica tenha nascido com as utopias, né? Mas logo vieram as distopias, justamente para demonstrar que, com a luta de classes e o capitalismo, as utopias são absolutamente inviáveis, né? Está meio estranho isso aqui. Às vezes vem, às vezes não vem, está meio... Não, mas está ouvindo mesmo. Científico. Então, isso posto, a gente precisava também cercar a ficção científica, né? O que é a ficção científica exatamente, né? O tema dessa mesa faz uma relação entre a literatura de fantasia com a esquerda, né? Com o marxismo. Só que existem muitas literaturas que passeiam pela fantasia aí, né? Segundo aquele velho livro lá do Todorov, sobre o fantástico, né, a introdução ao fantástico, né, ele faz aquelas categorias que são bastante úteis para a gente entender onde é que a gente está, né? Então, sei lá, o fantástico é um tipo de literatura que pressupõe uma hesitação entre a nossa crença de que aquilo está ou não acontecendo, né? E daí a gente tem Cortázar, tem alguns textos do Borges, que é o realismo fantástico, né? Ou seja, ele parte da realidade, né? A ficção científica, segundo o Todorov, ela está próximo do maravilhoso e da fantasia, né? Que são categorias bastante diferentes, se a gente for perceber, assim, a gente não dá para colocar Conto de Fadas no mesmo lugar de Caçador de Androides, por exemplo, né? Que seriam a mesma categoria que o Todorov sugere. Justamente porque o Conto de Fadas ele não tem uma noção crítica da realidade, que a ficção científica tem. O que a ficção científica faz? A boa ficção científica, né? Porque, infelizmente, a gente está acostumado à péssima ficção científica, né? 95% da ficção científica que a gente vê é muito ruim, né? E é justamente fundada nessa ideia de que o futuro vai ser legal, o futuro vai ser incrível e tal. Como a gente pode ver, sendo o futuro do passado, né? O futuro não é tão legal assim. Então, a ficção científica ela pressupõe essa crítica, né? Essa crítica ela se manifesta de variadas maneiras, né, na história. Até chegar no China, a gente, por exemplo, pega aí o Admirável Mundo Novo, que é de um autor que não é exatamente de ficção científica, que é o Aldous Huxley, mas que escreveu alguns livros em cima dessa estética, né, digamos.
que até hoje é um autor muito influente pelo exagero daquela realidade que ele já vivia no começo do século passado, esboçou no seu livro. Por exemplo, no livro O Círculo, que acabou de ser lançado do Dave Eggers, né, é evidente a influência do Aldous Huxley. Né? Não sei se vocês leram esse livro do Eggers, que acabou de ser lançado agora. Ele é uma espécie de mistura do 1984 com o Admirável Mundo Novo. Né? Ele pressupõe um mundo em que todas as pessoas estejam super conectadas, existe uma busca total pela transparência, ou seja, todo mundo deve falar o que pensa, o que fez, o que comeu, com quem transou. É um sincericídio, né? Que a gente, na verdade, já está vendo isso acontecer aí. Enfim, não vamos lembrar de alguns casos recentes, mas enfim. Ele é um livro interessante que pega essa ideia na verdade, de um subgênero da ficção científica, que seria a ficção especulativa, né? Ou seja, é um exagero da nossa realidade colocado no futuro meio próximo. Né? E talvez por causa disso mesmo, eu acho que esse livro vai ficar um pouco datado. Eu tenho essa impressão, depois que eu li o livro, que ele vai ter um certo... não sei, eu acho que ele vai... Tipo Next Fiction. Está muito perto, assim. Tem uma outra coisa que ele usa muito, que é a ideia da novilíngua, que está já em 1984, quando ele pressupõe que as pessoas devem ser transparentes e tal. Né? O que mais que eu anotei aqui? Então, eu acho que outro exemplo interessante que a gente pode ver até sendo confirmado é o do Não Verás País Nenhum, né? Do Inácio de Loyola Brandão, que imaginou um Brasil que não tivesse água, né? Eu lembro que tem uma cena maravilhosa nesse livro em que ele faz um museu dos rios de São Paulo, que talvez já esteja sendo pensado pelo Geraldinho. Né? As empresas, por exemplo, já podiam estar nesse museu. Né? E é um livro de 74, se eu não me engano, né? Um dos melhores exemplares da ficção científica brazuca. Né? Enfim, a ficção científica ela tem esse componente de exagerar mesmo uma situação. Uma coisa interessante que está no livro do China Miéville, que é, na verdade, uma coisa a se comemorar, ele ser publicado no Brasil e ser discutido, e ser lido, porque, de fato, ele é o autor de ficção científica mais importante hoje, né, em atividade, depois que morreu o Ballard, né, é o autor inglês mais forte. É a ideia de que existem duas cidades na mesma cidade. Né? Quais são os nomes das cidades mesmo? Bechel e Ucoma. Bechel e Ucoma. Se a gente pensar bem, essa ideia já existe, se a gente colocar o que está acontecendo na Palestina, por exemplo. Né? Que existem dois povos, não, na verdade são três povos que existem no mesmo lugar, mas um não olha o outro, assim. A ideia que é brilhante no China Miéville é que você vê as outras pessoas que são dessa outra cidade, que estão na sua cidade, mas você não as vê, porque é proibido vê-las. Se você as vê e você tomar conhecimento dessas pessoas, você está cometendo um crime. Então, nessa cidade, nesse mesmo lugar, nesse mesmo CEP, digamos, coexistem duas entidades autônomas, né? Mas no mesmo espaço e tempo. Né? Existem duas etnias, duas línguas diferentes, dois aeroportos diferentes, né? Os códigos de telefonia também são diferentes. Né? Ou seja, ele também ele discute nesse livro o que são nações, né? O que são fronteiras, né? O que são, onde é que termina um estado e onde começa o outro. Né? Até que ponto essas convenções são reais. Né? E isso é muito, muito legal. Isso não tinha sido feito ainda na literatura. Né? Ninguém tinha feito ainda esse tipo de e se, né? Que é a chave da ficção científica. Né? É pegar o e se e colocar lá. Né? Um dos livros mais importantes da ficção científica, que também ganhou esse prêmio Hugo em 1958, se não me engano, é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que imagina o que teria sido os Estados Unidos se a Segunda Guerra tivesse sido vencida pelo eixo. Né? É um livro muito interessante, porque é um livro que fala de metafísica, na verdade. Né?
mas ele também aborda essas questões de identidade e de política, usando para isso essa armadilha fundadora da ficção científica, que é o IC, né? Só como curiosidade, esse livro do Philip K. Dick, ele foi chupado num outro livro, né? Que era sobre a Guerra da Secessão, em que o Sul tinha ganho a guerra e o Norte havia perdido, né? E aí o Philip K. Dick uma vez estava assistindo ao julgamento do Eichmann em Jerusalém, e aí ele lembrou desse livro, né? Sobre a Guerra da Secessão, e fez um mashup, né? Imaginou como é que seria se, na verdade, os alemães tivessem vencido a guerra, né? E aí deu nessa obra-prima. Então, acho que o legado da ficção científica enquanto gênero questionador, gênero provocador e gênero de esquerda, porque a esquerda é o que está na oposição da realidade, né? Então, inclusive nós que votamos na Dilma, se é que todos votamos na Dilma, podemos continuar de esquerda em oposição ao atual governo, porque é para isso que serve a esquerda, para colocar as coisas em questão, em xeque. Está sempre à esquerda do governo, qual que é Sempre à esquerda. Sempre à esquerda. E a ficção científica, eu acho que a ficção científica boa, e aí eu falo de Ballard, falo de Philip K. Dick, falo do China Mieville, falo do Inácio Loyola Brandão, que ele era de esquerda, do Ray Bradbury também no Fahrenheit 451. A boa ficção científica é de esquerda. Acho que é isso. Eu aqui ouvindo o Bressani falar que é interessante que quando você menciona, quando você explica, quando você resume a narrativa, por exemplo, do Cidade a Cidade, e de tantos outros bons como essa ficção científica, fica quase clara uma tese sobre o mundo que o livro traz. Só que a gente, lendo o livro, não tem nenhum momento que tem uma frase em que se coloca todos os pingos no livro. Esse livro é sobre isso, esse livro é sobre ver o que você quer ver, né? Até a noção de crime no livro não é propriamente tratada como um crime, essa questão de não ver, é simplesmente tratada como um dado natural, e daí está também algo interessante sobre a sociedade, né? Porque se a gente tem algo muito mais concreto como a situação da Palestina, a gente tem também no Brasil casos muito concretos da cidade formal e da cidade informal, né? Até na questão das leis que pegam, leis que não pegam, para falar em urbanismo, em uma São Paulo aí sendo transformada, mas enfim, eu acho que é o seguinte, o China, ao falar desse livro depois em entrevistas, ele menciona vários casos desse tipo, inclusive Israel e Palestina, ele cita outras cidades e outras coisas do leste europeu que a gente tem pouco conhecimento, inclusive. Eu acho que, como o presidente Sarajevo, como o presidente falou muito bem, eu acho que a gente está, a literatura de científica é de esquerda, porque ela propõe essas discussões e ela não é uma literatura conformista. O que você falou agora, Kim, se deve ao fato, basicamente, de que você, uma boa literatura, aí depende de ser de direita ou esquerda, mas novamente acho que a esquerda ela consegue fazer isso muito melhor, ela tem um world building muito bem feito, ela tem uma construção, né, de universo muito bem feita. Então, um autor, por exemplo, que é citado também como sendo marxista em sua essência pelo China, embora ele não se considere marxista, embora ele se considere mais ou menos meio um surfista vagabundo, já me falou isso pessoalmente, é o King Stanley Robinson, que é o autor da trilogia marciana, né? O Red Mars, Green Mars, Blue Mars. Mas o Robinson ele fez um trabalho maravilhoso, porque ele conseguiu, até hoje, acho que é difícil alguém bater esse cara, porque agora, finalmente, depois de anos, agora vai virar uma minissérie pelo Sci-Fi, né? O pessoal do Game of Thrones, então deve dar certo, né? Vamos ver. Mas porque o cara imaginou realmente uma colonização marciana não feita da maneira que eu falei agora há pouco, não essa coisa cis, hétero, branca e tudo mais, mas com dezenas de pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias, sexos, e não pela questão do consciente correto, pela questão de você estar no futuro em que você tem que ter dinheiro de vários países, você tem que se juntar, porque senão não dá certo mesmo. Também não garante que a colonização vai dar certo, né? A história já começa com o primeiro livro foi publicado na década de 90 e a primeira cena do livro já é um atentado terrorista em Marte.
né? E aí já começa a ter uns flashbacks contando como é que foi a primeira luta e tal. Então, e aí sim, tem horas que é até meio didático, é meio partidário o negócio ali, dos dois lados. Vai ter gente da direita e da esquerda em Marte, meio que tentando reproduzir a luta de classes da Terra. Mas com toda a questão de como é que se constrói um admirável mundo novo de verdade, né? E o cara lutou 18 anos para escrever esse livro. Eu fiz uma pesquisa gigantesca. E aí, essa é a coisa mais interessante, porque sem querer fazer uma apologia de qualquer lado, ele vai chegando a conclusões inescapáveis sobre como é que você pode gerir uma comunidade, né? Se você faz a questão, né? Se você não faz mais a Elva, você faz o Geraldo, né? Você vai fazer o Geraldinho, você vai fazer o que o Inácio Paulo Brandão já falou tão bem há quase 40 anos atrás. Você vai acabar com uma cidade sem água. E se você divide conhecimento, se você trabalha em equipe, se você realmente faz as pessoas saberem das coisas com antecedência e divide as coisas, as possibilidades de sobrevivência de todo mundo são maiores, né? E acho que é isso que a literatura do China também faz isso, né? A cidade, ela não propõe essas saídas. Eu não posso falar muito para não dar spoiler, né? Mas ela expõe uma ferida aberta no coração dessas cidades, né? Alguns outros livros, como a trilogia de Baz Luhrmann, né, que tem o Perdido Street Station, The Scar e Iron Council, aí sim também vão propor um pouco essas semi-utopias, semi-distopias, né? Para um leitor mais conservador, certamente algumas coisas ali vão parecer distópicas. Eu acho que aquilo ali é uma utopia bem bagunçada, bem a brasileira mesmo. Eu acho uma coisa bem interessante nesse sentido. Mas quando eu até procurei, eu lembrei de uma frase do Ray Bradbury, meu ídolo dessa área, e ele falava, eu lembrei que ele falava que ele não era um escritor de ficção científica, ele falava que ele era um escritor de fantasia. E ele fazia a seguinte distinção. Ele dizia que um escritor na fantasia as coisas não podem acontecer, e a ficção científica são coisas que podem acontecer. Então eu queria que vocês dois falassem um pouco. Eu tenho dúvidas sobre essa afirmação do Bradbury, porque algumas coisas de ficção científica não podem acontecer de jeito algum, mas segundo ele, se não podem acontecer, são fantasias. Vocês acham que existe essa diferenciação? Então, na verdade, eu acho que os bons escritores de ficção científica não entendem nada de ciência. Assim. Eles entendem de narrativa, né? Eles entendem de personagens, eles entendem de construção de linguagem e tal. O Ray Bradbury, eu entrevistei ele, foi muito engraçado, eu entrevistei ele por telefone, para clipe, e ele já estava surdo, então eu ficava gritando com ele no telefone, assim. What do you think about 9/11? Que era o filme do Michael Moore, né? He's a bastard! He's a fucking bastard! Ele roubou meu título! Ele ficava muito puto com o Michael Moore, assim. Aí ele ficou a entrevista inteira achando que eu era o Michael Moore, começou a me xingar uma hora, assim, eu já vi o Gaga. Aí eu tentava voltar, mas ele justamente falou isso. Ele falou, não, o único livro de ficção científica que eu escrevi foi o Fahrenheit 451, né? Que deu naquele lindo filme do Truffaut, né? E aliás estão querendo refilmar, que eu acho que é um sacanagem. Blasfêmia. Uma blasfêmia, não pode ser refilmado aqui. Mas ele também tem os Frutos Dourados do Sol, tem as Crônicas Marcianas, que na verdade o mais interessante é discutir como é que os seres humanos lidavam com Marte. Por exemplo, você está em Marte, e aí como é que você vai lidar com as contas em Marte, né? Aí sua mulher te chifra, mas você está em Marte, e aí? O que você faz? Sua mulher te chifra com um marciano. Então, na verdade, ele pegava só esses problemas assim, comuns e colocava em outro lugar. Que essa é a grande brincadeira da ficção científica, né? Ela te joga num outro tempo, num outro espaço, em que você consegue observar questões que são muito próximas de você, de uma maneira muito mais aguda, né? Por exemplo, também, se você pegar a Margaret Atwood, né, na trilogia Oryx and Crake e tal, que também ela trata de ficção especulativa, ela quer imaginar como é que é sobreviver a um apocalipse, mas nesse mundo que a gente tem hoje, né? Ela pensa esse nosso mundo, dá uma avançadinha de 30 anos aí, e ela quer imaginar como é que funciona isso, né? Tem um outro escritor que não é de ficção científica, que é o Cormac McCarthy, que é talvez o maior narrador americano vivo, né?
que tem um grande livro de ficção científica que é A Estrada, né? Que é um livro, é uma distopia, né? O mundo acabou, você não sabe nem onde é que eles estão, se é os Estados Unidos, que lugar é aquele. E é um livro sobre a relação do pai com o filho num mundo totalmente corrompido, né? Em que as pessoas estão se comendo, né? Eles têm que fugir dos canibais e tal. Então, nesse sentido, você pega, por exemplo, o Caçador de Androides, né? O Androides sonham com ovelhas elétricas, né? O livro mesmo original, não estou falando do filme, o livro ele trata de uma questão que já está esboçada no Eu Robô, que é a luta de classes. Os androides são seres de segunda categoria, né? Eles trabalham nas colônias marcianas e tal, em outros lugares eles fogem para a Terra porque eles não querem ser escravos, né? Assim como os últimos contos do Eu Robô já tratam desse assunto, né? Já tratam da regulação entre a mediação entre a Casa Grande e a Senzala, são aquelas 3 leis da robótica. É exatamente isso, né? O escravo não pode bater no outro escravo, porque se ele bater no outro escravo é um prejuízo para o senhorzinho, né? O robô não poderá matar um outro robô, né? E aí a última é o robô não poderá bater no seu mestre, né? É exatamente isso que ele está falando, né? Só que ele transpôs para esse outro mundo, né? Ele está sendo profundamente crítico ali, né? Aqui o pessoal caiu na história do robozinho, virou uma coisa meio edulcorada, né? Aquele filme horrível, né? Aquele filme horroroso, né? Também o Smith estraga tudo, né? Estragou também o Outro Expresso da Terra, né? Que era o outro filme que é uma história maravilhosa do Richard Madison, que escreveu tanta coisa para o Twilight Zone, né? E aí fazer o Eu Sou a Lenda, que aliás, eu não quero também contar a história original para não dar spoiler, que já foi traduzida recentemente, mas não tem, é o oposto exato, né? O Eu Sou a Lenda, né? do filme do Smith é o oposto exato do Eu Sou a Lenda do livro do Madison. Tá? E eles botam um cara como um herói, quando o cara não é um anti-herói completo na história do Madison, né? E é um outro subgênero interessante da ficção científica, que é o do último homem, né? O último homem que sobrou na Terra. Que quem criou isso foi a Mary Shelley, né? A Mary Shelley, logo depois de escrever Frankenstein, ela escreve um livro chamado O Último Homem. Exatamente isso, né? Depois ele vai ser um dos motivos aí que vão ser repetidos pós-apocalipticamente. E já é causa... 30 anos, né? E engraçado... Frankenstein escreveu com 20. Em 1818 parece Frankenstein, acho que em 1830, mas ela escreve o Last Man. E é interessante porque é uma coisa tipo Oryx and Crate, né? Que a Pluto vai fazer depois. Que é uma catástrofe ecológica, né? Sim, exatamente. Claro, porque não tinha pensar em catástrofe nuclear, mas é interessante que ela... Que é um grande subtema da ficção científica, que está no Não Verás Pés Nenhum também, né? Essa ideia da catástrofe ecológica. E na verdade não vai ser tão ficção científica. Mas isso que é interessante, eu queria pegar o que você está falando aí, para ter essa bola com você para assinar, é o seguinte, a Atwood também escreveu um livro durante a feitura da trilogia Oryx and Crake. Ela escreveu um livro sobre ficção científica, em que ela falava exatamente o que Bradbury fala, que a fantasia é aquilo que não tem chance de ser real, e ficção científica ela mesmo falava, olha, Oryx, não, ela ia mais além, ela fazia um corolário, tipo Lady Murphy, ela falava assim, ó, eu nem faço ficção científica, porque para mim, tudo que está aqui em Oryx and Crake vai acontecer, tem muita chance, é altamente provável que aconteça. Então, para mim, não é ficção científica. Para mim, ficção científica é aquilo que tem alta improbabilidade de acontecer. Só que ele falava isso em relação à fantasia, né? Pois é, e ela pega isso, ela leva a ficção científica junto também, disso, né? Porque tem outra, você falou do Todorov no começo, atualmente tem um acadêmico que está sendo mais lido atualmente nos Estados Unidos, que é o John Clute. E o John Clute, que foi quem fez nos últimos 30 anos, com outro autor, a Science Fiction Encyclopedia. Hoje ela está na web inteira, de graça, e ele é um dos maiores, dos caras que mais entendem de ficção científica, e ele recuperou o termo fantástica, com K, para se referir a tudo isso com um grande termo umbrella, né? E é exatamente a palavra que é usada no leste europeu para se referir à literatura fantástica como um todo. Né? E tem gente falando, pegando Todorov também e tal, e ele fala disso, né? Antes dele você tinha o Damian Broderick para falar que a ficção científica é uma questão vamos dizer, de megagênero, não é nem metagênero, é megagênero, porque ele absorve dentro de si vários outros subgêneros e, né, você tem isso do Dick, que é o Homem do Castelo Alto, que hoje em dia nos Estados Unidos já está sendo considerado um outro gênero, que é o história alternativa, sim, ou história contrafactual, e as paralelas. Mas que o leitor de FC hardcore, não, é aquela coisa, já que o Caldeirão também já é um outro subgênero. É outro subgênero.
essas discussões todas da coisa, assim, eu acho muito louco isso, porque você vai discutir isso com vários autores. O China fala isso, né, no texto dele da margem esquerda, né? Nem a ficção chamada mainstream é real, né? Essa ficção que a gente gosta de escrever, tipo Nick Hornby, né, de pessoas que estão sofrendo, nada disso também é real. Nada real. Nada é real. Você está, na verdade, como de perto ninguém é normal, de perto nenhum livro é real. Né? Você vai ler o Nick Hornby, que eu acho legal pra caramba, mas eu achava, mais novo e tal, mas você aí vai ver, de repente, as agruras da classe burguesa, assim, como em alguns lugares, às vezes, da classe proletária e tal. Mas não tem tem algumas coisas que meio que giram em falso, né? Então você não vai muito além dessas questões, né? Eu acho engraçado que ele fazia questão de dizer que não era, né? Não sou um autor de ficção científica. Talvez ele achasse limitador, né? O label de autor de ficção científica ou Bradbury. Porque ele escreveu muita coisa nisso, né? Ele escreveu muitas histórias. Eu gosto muito do conto O Homem Tatuado, que é uma coisa incrível. E realmente não cabe um rótulo de ficção científica de maneira alguma. É um conto surreal. Não sei se vocês conhecem, é a história de um cara que ele tem muitas tatuagens e o livro dele, aqui no Brasil, ele foi desmembrado, né? Ele não foi... O certo é você ler o livro inteiro, porque ele é construído a partir das tatuagens do cara. Então, a pessoa está lá observando as tatuagens, elas vão se mexendo e contando a história. Então, a partir das tatuagens que se mexem é que vem o conto. Aqui no Brasil, eles desmembraram os contos e saíram botando em coletâneas, e aí você não entende como que é a história do homem tatuado, que é isso, é um livro inteiro contado a partir das tatuagens do cara. Né? Mas o engraçado é que tem pelo menos 2 histórias de ficção científica dentro desse livro, exatamente. Esse livro é uma mistura mesmo, embora tem um conto sobre Marte, seja... dos negros que vão para Marte, que é fabuloso. Né? Os negros se cansam de serem alvo de racismo na Terra e vão embora para Marte. É maravilhoso esse conto. Eles vão embora para Marte e aí eles estão lá em Marte sossegados, acabou o problema deles. Não tem mais. E aí estão chegando os brancos a pedir socorro aos negros que estão em Marte, porque eles conseguiram destruir a Terra e ir para lá pedir socorro aos negros. É fantástico esse livro, esse conto. É um continho, né? São uma verdade de contos curtos, mas aqui no Brasil, se vocês procurarem em espanhol, vocês acham. Se vocês procurarem em inglês, vocês acham que no Brasil esses contos estão soltos em várias coletâneas do Bradbury. Mas é engraçado essa coisa do gênero, né? Porque você fala ficção científica, já tem gente que torce o nariz de cara, né? Achando que é chato. Por exemplo, eu publiquei Vishnu, que é uma gráfica nova, né? Na Companhia das Letras, e foi o primeiro livro de ficção científica publicado na história da Companhia das Letras. Porque o Luiz não gosta, o Luiz Fábio não gosta de ficção científica. Ele olha e fala, não, isso aí não, isso é coisa de nerd, coisa de fanático, sei lá, coisa de... não é uma literatura séria, né? Existe esse preconceito mesmo com a ficção científica. Então eu acho muito bizarro quando se coloca ficção científica e ficção mainstream, né? Que na verdade é o preconceito da ficção científica em relação a qualquer tipo de literatura. Tem gente que só lê ficção científica. Então fala, não, Nick Hornby, não, ele é mainstream. Kafka é muito mainstream. Eu não leio esses caras são muito mainstream, né, sei lá. David Foster Wallace, não, é mainstream. Porque acho que é uma idiotice. Na verdade, a ficção científica, se é que você vai ter que colocar esses rótulos em questão, seria só para ampliar o debate, não para ficar fechando em gavetinhas e falar isso é legal, isso não é, né? É uma coisa muito redutora, né? E essa discussão ela chega muito atrasada aqui no Brasil. Né? Não, isso que eu falo para você agora chega muito atrasada, porque é uma coisa que você sabe bem o seguinte, Vishnu merece muito dos parabéns, porque eu acho lindo esse trabalho de vocês, mas ele é a primeira obra de ficção científica assumida da Companhia das Letras, porque a Companhia das Letras publicou vários livros. Ah, sim, exatamente. Como a Associação Judaica de Polícia, do Michael Chabon, que ganhou o Hugo também, anos antes. Mas como é uma história alternativa também, tipo Homem do Castelo Alto, e o próprio Chabon já teve conversando de ficção científica nos Estados Unidos, assume as influências dele de ficção científica. Ele escreveu, logo depois, uma história fininha, uma novela, que é um pouco baseada em Conan e bastante baseada em Fafhrd e Gray Mouser, do Fritz Leiber também, que são autores de fantasia que ele adorava também.
que ele não tem problema em dizer essas filiações. Mas como ele escreve muito mais coisas ligadas ao mainstream, né? Então o Sparks, por exemplo, fica seguro em dizer, não, tudo bem, não tem, aqui na lombada do livro em inglês não está escrito science fiction, então eu posso publicar esse cara. Né? Mas esse que você falou, a discussão está antiga e as mídias não ajudam, porque quando saem os filmes de ficção científica, mesmo nos Estados Unidos, os autores de ficção científica lá também ficam muito incomodados, porque dizem, cara, esse filme, tipo o Avatar, até Interestelar, por incrível que pareça, apesar de ter um lado científico bem explorado, só diz, cara, tudo bem, mas essa história em si, a história ali está 30 anos atrasada. Tem coisas mais bacanas que foram publicadas há 10 anos atrás, e aqui pelo Alastair Reynolds, por exemplo, tal, pelo Tony Robinson, tal, que podiam estar virando filme agora e não. Vocês estão publicando roteiros originais de caras que estão escrevendo coisas baseadas ainda nos caras de 50 anos atrás. Né? Aliás, acho que era um bom ponto para a gente falar sobre esse subgênero em que o China está inscrito, né? Que é o weird fiction, né? Que é também uma categoria muito nova. Falando em weird, eu lembrei de uma frase do Hunter Thompson, que não tem nada a ver com weird, mas ele fala, when the going gets weird, the weird turns pro, né? Que quer dizer assim, quando as coisas vão ficando bizarras, quem já era bizarro já está surfando bem na onda, né? O bizarro, no caso do weird, né? Seria esse gênero que conjuga a ficção científica com o horror, com o sobrenatural, com um pouco de fantasia, um pouco de terror, né? E que vai buscar o pai lá no Lovecraft, né? No H.P. Lovecraft, que é um cara que transitou por todos esses subgêneros, né? É legal falar um pouco sobre esse weird, né? Porque aqui no Brasil eu nunca vi nenhuma matéria de jornal, de revista, nunca vi ninguém falar sobre o weird, assim. O que é o weird? É um subgênero que, sei lá, vende milhões de exemplares na Inglaterra, na Europa, é super debatido, e a gente tem o primeiro exemplar agora publicado aqui, né? Então, pois eu acho que, mas de novo, essa coisa da gente não saber muito bem das origens, né? Porque a gente não tem uma dificuldade, primeiro, de publicação de coisas que vem lá fora. Eu acho que nos últimos anos a gente tem feito tudo possível para trazer autores, os autores seminais disso, né, para o Brasil, mas também tem uma dificuldade de reconhecer a nossa própria criação, né? Você pode, como a Sinara está falando do Bradbury, dizer, não, eu sou escritor, né, mais tal, de fantasia, e tentar abrir um pouco mais o leque. Nós temos entre nós autores muito bons no Fantástico, como o Braulio Tavares, que ele se recusa peremptoriamente a dizer que ele é um escritor do Fantástico, ele é um escritor bom. É uma puta ordenista, né? Sim, não, até porque realmente ele faz outras coisas também, mas ele tem uma não sei como está hoje, se ele fez essa afirmação há alguns anos atrás, mas tem talvez um certo medo de de realmente ter uma resistência de outras pessoas, de não irem ver a obra dele porque ele tem um pacto com o fantástico aí, né? Mas eu costumo dizer, na verdade, que a gente tem o weird entre nós há muito tempo. O Fausto Fawcett tem uma coisa com o weird, com os livros dele, com, né, o Santa Clara Poltergeist, por exemplo, que é uma mistura de cyberpunk com weird. Acabou de ser republicado agora. Foi republicado agora. Felizmente, né, depois de mais de 20 anos. Santa Clara Poltergeist e o Básico Instinto, vão atrás da edição da encrenca de Paraná. E o Subsolo Infinito, do Nelson Oliveira, né, do falecido Nelson, agora tem o Luiz Braz, né, uma coisa weird também, né, mas é bastante interessante. O nosso autor weird. Nosso autor weird. Cara, aquilo ali pra mim tem extremamente weird fiction. Ali. E numa época em que também não se assim como o próprio Fausto na época, quando o Hermano Viana escreveu o primeiro prefácio, ele falou, esse cara tem uma ligação profunda com Gibson e Sterling, e ele falou, cara, eu nem sabia quem eram esses caras na época. Que estava no ar, estava no Zeitgeist, ele foi lá, pegou e escreveu. Mesma coisa do Nelson, estava no Zeitgeist, ele foi e escreveu também, entendeu? E eu acho que a gente capta muito bem esse Zeitgeist, porque a gente não está nem um pouco por fora do que está acontecendo, né? E agora tem o Minema Máquina também, que para mim não deve nada a autores novos agora, lá como o Larry Barron, por exemplo, que o Simon Struthers. Se você ver, você vai reconhecer as coisas interessantes, assim. Então, eu acho que tem coisas bem bacanas acontecendo aqui no Brasil também. Quando eu falo assim de publicar, claro, tem um lado do meu tradutor que sempre diz assim, tem que publicar, tem que traduzir esses caras e tal, mas tem que dar valor a produto interno bruto, porque é bruto mesmo, entendeu?
Eu queria, tem mais uma questão aqui que eu cheio da memória, me lembrei de um artigo do Sérgio Augusto de 1994. Nossa. Que ele... Alguém tem memória. Que ele... Você vê que o THC não tira. Ops. Você e o Peninha são... E aí ele falava o seguinte, ele fazia uma comparação muito interessante entre 1984 e Admirável Mundo Novo. E ele dizia que Admirável Mundo Novo tinha mostrado sua superioridade em relação a 1984, porque as coisas de Admirável Mundo Novo tinham acontecido e as de 1984, com a queda do stalinismo e tal, não, né? E aí ele citava, por exemplo, que era uma capa do Mais sobre Prozac. Lembra disso? Sim, lembro. Então ele comparava o Prozac com a Soma, que é a droga do Admirável Mundo Novo, que de fato tem bastante semelhanças, né, entre o Prozac e a Soma. Ela também induzia ao êxtase sexual, não era só essa alegria boa do Prozac. Era meio uma mistura de êxtase com Prozac, né? Era uma mistura de êxtase com Rivotril. Era por aí. Já estamos chegando, já Já tem. Alguém já fez isso. E dá para comprar agora na internet. Pelo fora. Dá para comprar. E aí ele também falava, aí ele falava disso, e aí eu lendo sobre ele falava do totalitarismo farmacológico, né? Que já existe hoje, de fato, hoje realmente isso é uma coisa bem realizada, né? E na minha opinião, essa coisa da hierarquização dos seres humanos que o Huxley colocava no Admirável Mundo Novo, nossa, toda vez que eu vou numa fábrica eu lembro, quando eu vejo os operários saírem todos vestidinhos com a mesma cor para ir almoçar, eu falo assim, nossa, caramba, né? Porque ele dividia quando alguém se chama de macho alfa, então eu lembro exatamente na hora disso. Né? Alfa mais, Mas eu acho que de lá para cá, de 94 para cá, eu acho que o 1984 do Orwell, ele voltou um pouco. Ele voltou. Eu acho que tem coisas ali que ele achava naquela época que tinham desaparecido com o fim da União Soviética, que na verdade não desapareceram. Principalmente a questão do Big Brother, né? Que veio bastante forte, as câmeras em toda parte. As teletelas já existem. Exatamente. E essa parte de tecnologia, de fiscalização do outro, Só que somos nós que fiscalizamos. que é prevista. Que é mais perverso, né? Nós somos os grandes irmãos, essa é a loucura. Mundo em blocos que ele colocava, eu acho que está perfeitamente realizado hoje. A língua também. Tem um livro muito interessante. E aí eu queria falar uma coisa, o que vocês acham quando as pessoas, jornalistas, começam a ficar vendo se as ficções científicas se concretizaram? Eu lembro que eu vi há muito pouco tempo aquele filme do Laranja Mecânica, que eu achei muito engraçado, né? Porque eles ouviam no filme, eles ouviam música naquelas fitinhas que a gente usava para fazer entrevista, que não duraram nada, né? Aquele pequeno gravador com as fitas mini. No filme, era a coisa mais moderna do mundo ouvir música com aquelas fitinhas. E nem existiam aquelas fitinhas, na verdade, quando o filme foi feito. Né? Então, o que vocês acham das pessoas quererem que as ficções científicas se realizem? Tem um livro interessante que eu lembrei, que é um quadrinista canadense que chama Guy Delisle, que é um cara sensacional, né? Ele foi publicado aqui pela Zarabatana. E a mulher dele trabalha no Médicos Sem Fronteiras, e aí ele sempre vai para algum lugar exótico com ela, porque é ela que vai trabalhar lá, e ele vai dar um curso de quadrinhos ou de animação. Então ele foi para Shenzhen, na China, foi para... O último livro que ele publicou foi em Jerusalém Oriental, uma maravilha, assim, leiam, assim, e foi para Birmania também, e ele tem um que ele foi para a Coreia do Norte, né? E ele é engraçado porque ele está procurando, no começo do livro, ele está procurando algum livro para levar junto na bagagem. E ele fala, eu nunca li 1984, mas meio por acaso, assim, vou botar. Quando ele chega na Coreia do Norte, ele fala, não, eu estou em 1984, isso aqui é 1984. Aí ele vai fazer um paralelo com o país, né, e com a ficção do Orwell. E é muito interessante o texto dele, a narrativa dele, porque ele se coloca sempre na narrativa como se fosse uma espécie de crônica, né? Tem uma coisa meio de memorialista, relato de viagem,
ele se zoa o tempo todo, assim, é diferente do Joe Sacco, por exemplo, que faz uma reportagem, né? Mas é um traço muito simples, muito minimalista, muito lírico, assim, é um grande quadrinista. Mas é isso, a ideia de 1984, do mundo vivendo sob o totalitarismo e sob vigilância total, é uma possibilidade sempre presente. Não é que... eu acho, enquanto romance, 1984, eu gosto muito de Admirável Mundo Novo, mas eu acho a narrativa de 1984 incrível. Eu acho que, enquanto romancista, você sai muito melhor. Eu acho que tem passagens de Admirável Mundo Novo bastante chatas, falando como leitora, tá? Acho bastante chatas, e 1984 ao contrário, né? Eu costumo dizer que uma das maiores decepções que eu tive na vida foi com o velhinho que entrega o casal, sabe? Realmente eu fiquei magoada na hora que o velhinho entrega, que ele se revela da polícia do pensamento. Então, assim, mais além do fato de se realizar ou não a ficção científica de 1984, eu acho puta romance. Isso também tem um pouco a ver com o fato de que, apesar do Huxley e o Orwell, todos os dois saberem usar muito bem o idioma, o Huxley era mais jornalista, né? Então ele tinha aquela coisa de fazer uma coisa mais, uma prosa mais seca, né? E aí acho que ele é mais direto ao ponto. Eu não acho, né? Já tem tempo que eu não releio os dois e até está me dando vontade de reler quando chegar em casa. Agora, eu acho que você tem toda a razão. Acho que o Sérgio Augusto estava errado, porque em 94 você estava vivendo aquela, pela esteira do sonho do Francis Fukuyama, né? O fim da história, que caiu o muro, acabou. E é o seguinte, mas o Roberto Bobbio já dizia que uma das coisas mais idiotas era você imaginar, e até hoje eu concordo totalmente com o Bobbio, é você imaginar que esquerda e direita acabaram, só porque o muro caiu. Isso é uma bobagem, entendeu? Continuam cada vez mais vivos, né? As últimas eleições deixaram bem claro. Se alguém ainda duvidava, as últimas eleições deixaram bastante claro isso. Então, é o seguinte, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente acabou não falando, que é a questão que acho que o que difere realmente, se a gente quiser ser bem rasteiro, assim, né? Rasteiro entre aspas, né? Definir da maneira mais mínimo múltiplo comum a diferença de fantasia, é que há uma tentativa. Mesmo, né, o presidente está certíssimo dizendo que a maioria dos bons escritores de ficção científica não são cientistas, mas eles usam a linguagem científica, cientificista, que ela está coberta de elementos fantásticos. Porque, por exemplo, viagem acima da velocidade da luz não existe, provavelmente não vai existir nunca. Mas é divertido pra cacete. Mas possibilidades tem até hoje. Claro, mas é divertido pra você inventar uma nave. Se for fazer aquela coisa, tipo, você vai pegar sua nave! Porque nave realmente não é, mas você vai se mover muita coisa. Então tem que ser uma batalha espacial, senão você depois vai pensar que graça tinha, você vai ver Star Wars. Apesar de Star Wars ser, em termos de história literária, seria um fracasso, porque é uma space opera e tudo mais, tal, não é uma coisa que realmente seja mais do que No caso desse é um romance policial, né, pelo que eu vi. Esse é policial. Né? E aí também você tem essa coisa do hibridismo do gênero. Né? O caso da ficção científica, eu acho também que também espanta muita gente que não se preocupa, não tem, você bota o rótulo de fantasia, vende que nem por quente nas livrarias, é que é o seguinte, o fantástico te leva a pensar no mágico, naquilo que você, de repente, não existe, mas todo mundo gosta de sonhar, tem sonhos e você está fazendo um feitiço para as coisas acontecerem. Então é uma coisa onírica, é coisa mágica, e não requer prática, tem um pouco habilidade. Agora, assim, ciência. Pode ir limpinho. Ciência, porra, tem que estudar. Científico, eu não quero mais, não, eu tenho química. Isso aí se reflete no nosso complexo de vira-lata. Também, claro. Porque, de fato, assim, hoje, por exemplo, a gente está tendo um satélite lançado pela China, né, gente? É uma vergonha, né? A gente tem um satélite lançado pela China. Eu fico com vergonha. Eu só não ficaria com mais vergonha se não fosse lançado pelo Paraguai. A gente não consegue lançar um satélite em 2014, sabe? Os caras conseguiram mandar uma sonda lá para a porra do cometa. Em 2014 a gente não consegue nem... Não, se marcar a gente não sabe nem o que é satélite, né? Se a gente jogar aí, né, para as pessoas, o que é um satélite? Né? Não sei. Quer dizer, a gente tem um notório complexo de vira-lata em relação à ciência, né? Nós estamos sempre nos mesmos lugares, né? Nas Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química. Ganhamos uma agora. A gente ganhou uma, mas tipo, ganha na cagada, né? Tipo... Olha, você que está com complexo de vira-lata, hein? Não, mas é verdade. Ganhamos na cagada, como assim? O cara ganhou... Porque a gente não... Porque nós nunca... Agora que a gente está investindo, faz coisa de 16 anos para cá. Mas de fato a gente nunca investiu. Então tem essa coisa... E isso também se reflete no complexo da ficção científica brasileira.
Ah, brasileira como, cara? A gente não consegue nem fazer um carro para botar a gente na Lua, sabe? Né? Então, acho que esse preconceito também tem essa mistura aí.